Estamos, Pasquale, Estão ouvindo? tudo bem? Vocês Pronto. tudo bem? Tudo bom? Tudo Tudo ótimo, bom. tudo ótimo, tudo bem, tudo bem. Estão me ouvindo? Otimamente bem. Olá, Haddad, tudo bem? Oi, estou bem, e você? Tudo bem. Tudo bem, Carlos André, já falei com ele hoje, tudo certo. Tudo ótimo. Sejam bem-vindos. Desculpe esse atrasozinho, nós tivemos que fazer um ajuste aqui na lógica da tecnologia, mas agora está tudo certo. Eu vou só verificar com o Rubens aqui que se o YouTube está certo também e, portanto, as pessoas podem fazer perguntas. Tudo certo, diretíssimo? Tudo bem? Tá tudo certo. Então tá bem. Cadê o Estamos no ar? Estamos no ar. Já estamos no ar. Tá. Ok. Vou aqui. Pronto. Ainda não. Vamos esperar, então, o Sérgio entrar aqui e vamos começar a conversar um pouquinho. Primeiro, que livro bonito esse aí atrás de você, Pasquale. Esse é o Lima, não é? Esse é o Dr. Morris Schwartz? Aqui, na verdade, este escritório não é o meu, é o da Juliana, da minha mulher. O meu fica do lado aqui. Mas como o meu computador tem problema, eu preciso expulsar a Juliana do escritório dela e usar o computador dela, porque o meu não funciona para esse tipo de coisa. É um mistério lá que não tem solução. Então, o que você vê aqui é o escritório dela. É Juliana Loyola. Mas é um livro do Lima, sim. Lima, né? Eu tenho esse livro, é ótimo, né? Esse livro é fantástico. Tudo que há aqui neste escritório é infinitamente melhor do que há no outro escritório, né? Por quê? Por quê? Porque aqui só literatura. Ela trabalha com literatura, é professora de uma universidade pública brasileira. E lá nós temos literatura e língua. A língua é a parte suja, não é? A parte... Eu discordo de você, Eu Pasquale. A língua é o instrumento com o qual se faz a literatura. Sem língua não há literatura. Foi uma provocação só. Olha, obrigado pela presença de vocês aqui. Muito obrigado. Eu sei do quanto isso traz, né, uma mudança de plano. Vocês têm sempre muitos afazeres. Então, muito obrigado pela presença aqui, para nós conversarmos um pouco sobre comunicação jurídica, esse assunto que é espinhento, que é espinhoso. Aliás, eu vou usar uns neologismos, porque eu li Guimarães Rosa hoje de manhã. Espinhento, espinhoso, como ele dizia, é um assunto erroso, né? No bezerro erroso lá de Grandes Sertões, e ele que era também, né, que era diplomata, que tinha relação com o mundo jurídico, também via na linguagem jurídica. Uma vez eu vi um texto dele que falava especificamente sobre a linguagem jurídica, uma linguagem um pouco fora da realidade, um pouco fora daquilo que teoricamente nós falamos no dia a dia, mas que, sem dúvida qualquer, é instrumento de trabalho de todos os advogados que estão aqui, estão nos vendo pelo YouTube, e vou aceitar o Sérgio aqui agora, ele já vai entrar também, e sobre ela nós não podemos deixar de conversar, não é? É importante nós dialogarmos sobre isso. Olha o Sérgio aí. Oba! Boa noite, Sérgio, tudo bem? Tudo bom? Quem é esse barbudo? Papai Noel, tá aí? Eu, barbudo? Pandemia. Meus amigos, quanto tempo, que saudades. Pois é. Que bom ver vocês. É bom não falar de futebol aqui, porque o Sérgio vai começar a falar que não vê ninguém atrás dele, então... Siga o líder! Siga o líder! Então, o assunto não pode ser futebol. Mas o Carlos André está nos calcanhares, né? É isso que eu ia dizer. Eu me lembrei de você ontem, Pasquale. Inclusive, há que se tirar o Jô do bolso, né? Dizem lá que o... Mas, bem, deixamos os assuntos futebolísticos para lá. Português jurídico. Eu queria falar com vocês, até a Haddad me fez uma observação muito interessante. Ela falou assim, mas
Você acha que nós, de repente, podemos contribuir para esse debate em termos de comunicação jurídica? Eu disse, eu acho que eu não conheço ninguém, né, no Brasil que possa contribuir mais do que vocês três para, né, falar sobre esse assunto, até porque eu sei que tanto o Pasquale, quanto a Haddad, quanto o Sérgio têm trabalhado muito nessa área, nos manuais, né, nesses últimos anos, feito muitas palestras, né, na área jurídica, né, em tribunais, exatamente para tentar trazer um pouco de eficiência à comunicação jurídica. Eu vou começar de uma maneira mais provocativa, eu queria ouvir cada um de vocês sobre cada um dos pontos, mas aí é claro, não é? Se quiserem fazer colocações, se quiserem fazer qualquer observação que esteja fora disso, por favor, façam, porque vai ser uma honra, todo mundo vai querer ouvir. Quando nós falamos da questão do texto jurídico, estou aqui com a Enguedor, né, Vilaça Koch, nós falamos dessa lógica da textualidade, né? Sempre nós, e é a primeira pergunta, a primeira provocação que eu quero fazer, nós, professores de língua portuguesa, somos sempre vistos naquela primeira camada da língua, né? Pasquale falava agora de literatura aí atrás, sobre o Lima Barreto, né? E sempre pensando na Enguedor, uma primeira camada que é aquela camada gráfica, né, da grafia. Então, aquela coisa de, primeiro, o culto à chamada norma padrão da língua portuguesa e a lógica de que quem domina a norma padrão da língua portuguesa é porque domina a grafia das palavras. Uma coisa que, pessoalmente, me ofende muito, embora seja parcialmente verdadeiro, né? Aí depois, quando se passa para essa lógica da análise sintática, principalmente nessas relações morfossintáticas, concordância, regência, colocação pronominal, ainda se vê muito o papel do professor de português. O professor de português é aquele que verifica se existe falta de concordância, se existe falta de regência, se ali é a colocação pronominal de acordo com a norma culta ou não, etc, etc, etc. Pois bem, aí nós vamos para uma outra camada, que é a camada especificamente da semântica, da escolha lexical, da escolha vocabular, né? E aí ainda se vê um pouco do professor de português, mas parece que o professor de português sai um pouco e entra mais ali o jurista, né? Nos dicionários de vocabulário jurídico, que vão tecnicamente mostrar quais as palavras que são mais adequadas para um determinado contexto, que é o contexto jurídico. O que é natural, né? Como roubo, furto, etc., que são palavras mais técnicas. Mas um texto jurídico não é feito apenas de palavras jurídicas, ele é um texto em língua portuguesa. E as palavras do texto jurídico, teoricamente, são palavras que são usadas em alguns momentos, em poucos momentos. Outro dia eu olhei uma sustentação oral, e assim, a base, não foi científico isso, mas de percepção, acho que 12% das palavras que foram utilizadas foram palavras especificamente da linguagem jurídica. O resto não. O resto foram palavras do que se chama de português padrão da língua portuguesa. Então, estamos nesses 3 itens. Agora, quando parte para o 4º item, a 4ª camada, vou chamar assim, que é coesão e coerência textual, e aí parece que o professor de português sai, né? Ele sai porque ninguém o reconhece efetivamente, ninguém reconhece o trabalho, é a minha percepção. Se eu estiver errado, por favor, puxem, como diz o Pasquale, eu vou arrancar a sua orelha. Puxa minha orelha aqui, por favor, se eu estiver equivocado. Mas parece que falar em coesão, falar em coerência, Sérgio, Haddad, Pasquale, já é assunto mais específico de quem é da área. Por exemplo, já discutiram por várias vezes comigo, em algumas palestras não, diálogos sobre língua portuguesa nas universidades, quando eu falava, por exemplo, sobre um elemento de coesão referencial. Eu dizia, olha, é importante que nós saibamos que existem 2 espécies de coesão referencial, anafórica, catafórica, não pensando nos nomes especificamente, mas para aplicação mesmo, né? Vamos aplicar isso aqui. Então, por exemplo, num texto jurídico, a coesão referencial por repetição é boa. Então, o reclamante, porque se eu disser um ele lá, e esse ele gerar uma ambiguidade com o referente, é um problema seríssimo, com 2 i's e com acento gráfico no segundo i, vai dar problema, o juiz alguém pode imaginar que a petição seja inépita, etc, etc, etc. E aí o que eu vejo é uma certa resistência em ouvir o professor de português nesse momento, porque já me fala assim, mas isso é estilo, né? É interessante, porque para nós que somos da língua, estilo é outra coisa, né? Estilo está muito mais ligado a outra percepção, e não a coesão especificamente, a coerência, né? E aí a quinta camada, então, é um problema, porque a 5ª camada é do gênero e do tipo textual, né? E aí vem com toda a lógica de argumentação,
Então, imagine se... outro dia eu fiz uma narração jurídica, eu comecei, olha, o ideal seria que nós começássemos assim, como um filme. Vai começar os fatos da petição inicial, é como se fosse um filme. Então, primeiro, o que você tem que apresentar? Quem são as personagens? Né? Qual é o espaço, qual que é o tempo? Depois disso, mostra a relação que elas têm para o juiz. Depois de mostrar a relação que elas têm, mostra qual foi o problema, porque se não houver problema, é um mero relato, não é efetivamente narração jurídica. Aí depois vem o clímax, né, ali para mostrar ao juiz, olha, o cara tentou fazer o que foi necessário para fazer com que efetivamente essa coisa, o negócio fosse da melhor forma possível. Excelência, infelizmente não houve outra alternativa senão bater as portas do judiciário, o desfecho, e pedir a Vossa Excelência que me conceda, e etc, etc, etc. E aí, quando eu começo a falar sobre isso como professor de língua portuguesa, sempre é um questionamento. Mas você é professor de língua portuguesa. Parece que o professor de língua portuguesa é quase que um xingamento. Você não é jurista, né? Isso no mundo jurídico é muito comum. Parece que no jornalismo, e por isso que eu falei que vocês se encaixariam muito bem, porque todos trabalham especificamente, são jornalistas, né? Trabalham com jornalismo. Parece que isso não acontece, né? Os jornalistas, teoricamente, têm um certo respeito dos professores de língua portuguesa que vão falar sobre o gênero textual, crônica, artigo de opinião, manchete, aqueles detalhes todos que envolvem o texto jornalístico. Então, com base nisso, acho que eu fui um pouco prolixo, mas só para fazer essa contextualização, com base nisso, como é que vocês veem o papel do professor de língua portuguesa no mundo jurídico? Permitam-me os rapazes Dade Squarize. Bem, professor da área de língua portuguesa, ele é da base, da fase inicial. Como a nossa fase inicial é fraca, é deficiente, então, em geral, os alunos vão carregando deficiências ao longo da vida. Então, quando chegam à faculdade de Direito, terminam o curso de Direito, essas falhas continuam a acompanhá-lo. E daí nós temos isso que você diz, não tropeços em grafia, tropeços em concordância, regência, mas isso é o menos sério. O mais sério é a clareza do texto, é transmitir o recado com concisão, de tal forma que seja entendido numa primeira leitura. Então, eu acho assim, essa resistência que você diz em relação aos professores de português, talvez por isso, porque eles se sintam um pouco humilhados, já não estão mais no ensino fundamental nem no ensino médio, embora nós saibamos que estudamos a vida inteira, e a vida inteira conseguimos subir um degrauzinho a mais e ampliamos nossa visão e aumentamos nosso grau de liberdade para escolher a palavra certa, a construção certa no momento adequado. Pasquale Cipro Neto. Eu cedo minha palavra ao Sérgio Nogueira Duarte. Sérgio Nogueira Duarte. Depois eu falo. Brasileiro. Estou doido para ouvir os dois. Ai, meu Deus do céu. Vamos quebrar um pouquinho essa seriedade. Vocês estão muito sérios pro meu gosto aí, viu, gente? Isso é culpa minha, sempre é culpa minha. Deixa eu contar uma historinha com o Pasquale que eu nunca tive o prazer de contar diretamente a ele. Certa vez nos encontramos em Congonhas, aquele andar de baixo ali. Você ia, não me lembro se para Ribeirão Preto, eu para Curitiba, ou vice-versa. E aí nós estávamos conversando e um senhor se aproximou de nós dois, mas não falou nada. Acho que nem você nem notou. Daqui a pouco chamaram o seu avô e você foi embora. E eu fiquei sozinho. Aí ele se aproximou e disse algo curiosíssimo. Eu não sabia que vocês eram dois. Isso porque muita gente, até hoje, né, acha que o soletrando era eu que fazia. Você lá no Luciano Huck e tal. Eu digo, não era eu, era o Sérgio, né? Sérgio Nogueira. Não, mas não. Engraçado que as pessoas teimam, né?
E me chamam de Pasquale. Eles sabem que eu sou do Soletrando, mas me chamam de Pasquale. Que coisa de doido, né? Bom, depois que uma vez uma senhora me disse, eu fui ver Caetano Veloso, e terminado o show, ela chegou para mim e disse assim: nossa, eu gosto muito de você, do senhor, sei lá, gosto muito dos seus textos do Estadão. Aí eu disse para ela: não, mas eu não escrevo no Estadão, eu escrevo na Folha, né? Não, não é possível, eu odeio a Folha, eu leio o Estadão e eu leio o senhor lá. Falei, bom, o que eu vou fazer diante disso? Se eu não sei em que jornal trabalho... Comigo aconteceu uma outra boa, Pasquale. Isso aí é para contar um pouquinho de texto jurídico, Deus me livre. Estou chegando, eu estava indo para o Nordeste, mas tinha uma escala, me lembro direitinho, uma escala no Recife, ou em Recife, não sei se vocês preferem. Aí, mas eu não ia descer, eu ia mais adiante, eu acho que eu ia para Fortaleza, não sei, Teresina. Aí se aproximou uma menina, eu estava em pé esperando que as pessoas descessem, me entregou um papelzinho. Aí o rapaz que estava do meu lado ainda brincou: aí, professor, recebendo um torpedo. E ela disse: entrega lá para o Galvão. Eu disse: para o Galvão? Meu Deus do céu, ela sabe que eu trabalho na Globo, mas não tenho nada a ver com o Galvão. Bom, não resisti à tentação e abri o torpedo. Era uma mensagem para o Arnaldo César Coelho. Ave Maria do céu. Pois eu caí numa blitz, e se há algo de que eu tenho medo, é de polícia. Então, eu ando muito certinha, não ultrapasso a velocidade, meus documentos estão em dia, não bebo quando vou dirigir, pois o policial me mandou parar. E me mandou encostar, e aí eu já fui providenciando os documentos. Quando ele me disse: você é professora de português? Eu digo: sou. Ele disse: eu vou fazer concurso amanhã e tenho umas dúvidas, pode tirar minhas dúvidas? E lá ficou cerca de meia hora tirando as dúvidas e a fila enorme do trânsito aguardando por ele. Bom, por essa experiência, acho que todo mundo já passou aqui, a famosa consultoria de graça. Sempre tem alguém fazer uma perguntinha, né? Haddad parou o trânsito. É verdade. Pois aí eu gosto muito das consultorias, porque me dão pauta. É assim que eu alimento a coluna, alimento o blog, então, para mim, são muito bem-vindas. Tem uma história triste para contar a vocês. Aqui no Rio de Janeiro, tem a vistoria, agora acabou, né? Mas você tinha que apresentar carteira de identidade. E quem fazia o controle lá eram jovens, a maioria universitários, estavam lá ganhando dinheirinho extra. E aí, um dia, fui fazer minha vistoria. Quando eu entreguei minha carteira de identidade, que é de 1973, eu não vou mostrar para vocês, para não assustar ninguém, mas só para você saber, eu tinha um cabelo Black Power, uma barba que não se compara com o cuidado do Pasquale aí, né? Aí ela olhou e disse o seguinte: professor, eu vou deixar passar porque eu sei quem é o senhor foi meu professor, mas vou lhe dizer uma coisa, o senhor está muito melhor. Até hoje eu não sei se isso era um elogio ou no meu passado. Bom, mas feita essa quebra aí de tensões, vamos ao que o Carlos André quer saber. Olha, a minha experiência não é bem com texto jurídico em si, mas com cursos que eu dei, estou dando, inclusive, um no momento, só que à distância, é claro, para o Barbosa Musnick Aragão, vou citar em agradecimento à pandemia, porque foi quem me contratou nesse período, tá? E já trabalhei para os mais 10 escritórios aqui em São Paulo também, inclusive na EMATRA, Escola de Magistratura, e assim por diante. E posso dizer para vocês que a Haddad tem toda a razão. A preocupação de todo mundo é a clareza. O grande problema é a clareza. Né? E eles me pedem, geralmente, cursos que não fiquem restritos ao texto jurídico, a petição, por exemplo. Né? Isso aí, muitas vezes, eles têm os modelinhos pré-fabricados. Tá? O que eles querem, muitas vezes, é que o cliente entenda o que está acontecendo. Eu vou contar uma historinha. Aconteceu no Lioacanto Rezende Guerra. Esse Rezende aí é do Dr. Condorcet Rezende. Para quem não sabe, é o pai daquele Bernardinho, técnico do vôlei. Aí, uma vez, participamos de um evento, ele e eu, e mais um outro sócio. Quer dizer, eu não sou sócio, eu era professor de português. Eu estava lá como professor de português, viu, Carlos André?
A gente tem um certo prestígio, não é tanto assim, não. Estou achando você muito pessimista. Aí o que acontece? Ele me contou um exemplo sensacional, porque ele ia falar da necessidade de diminuir cada vez mais. A palestra era para estudantes de último e penúltimo período de Direito. Foi a primeira vez que eu entrei na Universidade de Direito para dar uma palestra. Mas eu ia falar só um pedaço, eu ia falar sobre exatamente o que eu fazia como professor de português. E ele ia falar sobre, não vou dizer o fim, mas pelo menos a redução do uso dos latinismos, tá? Que ele sempre julgou excessivos. E aí, aproveitando a minha fala, ele fez um comentário muito bacana. Ele disse assim, olha, certa vez, um dos nossos advogados ligou para um cliente que não era advogado, ele era sócio, dono, não sei, presidente, e avisou, olha, teremos que procrastinar a assinatura do contrato. O cliente do outro lado disse, olha, tudo bem, o senhor é advogado, o senhor é que sabe. Aí o advogado desconfiou que não tinha entendido bem a mensagem. Aí resolveu reformulá-la e falou o quê? Então tá, então adiamos para quando? Resposta do cliente, adiar nem pensar. Procrastinar. Eu não estou falando de um verbo desgraçado, entendeu? Para você observar, isso acontece. O cliente, muitas vezes, ele não tem um nível semântico, né? Um patamar, como se diz hoje em dia, está na moda. Patamar está na moda agora, né? Então, o que acontece? Esse tipo de preocupação com a clareza, a concisão também é importante. Eles querem o texto enxuto, nada daquelas petições imensas. Ele, inclusive, dizia, né, que quando a petição é muito grande é porque está faltando argumento, ele está enchendo linguiça para ver se consegue convencer alguém. Conclusão. É óbvio que aquela base, né, a gramática em si, a ortografia, né, a concordância, a regência, né, a colocação de pronome, eu me revolto ter que ensinar isso. Eu acho um absurdo. Não sei qual é a opinião de vocês sobre ainda ensinar que é proibido iniciar a frase com o pronome oblíquo átono. Eu acho isso foi destruído lá na Semana da Arte Moderna de 22, vai fazer 100 anos agora. E a gente ainda fica tendo que ensinar essa porcaria porque cai em concurso e os advogados ainda querem botar isso em prática porque tem juiz que não sabe, que não precisaria, mas tudo bem. Eu reduzi a 2 regras. Depois vou dizer quais são as 2 regras. As duas? Muito simples. De toda a vida. Mesóclise. Eu costumo dizer que mesóclise só existem... a mesóclise só existe em 3 situações. Na Bíblia, você ainda encontra, em alguns textos jurídicos, muito mais para se exibir do que outra coisa, e convite de casamento que não abre mão. Alguém está reconhecendo esse último exemplo? O realizar-se-á? Uma vez me deram um convite para corrigir, não foi para convidar para o casamento, era uma ex-aluno fazendo curso de jornalismo, me deu um convite para eu fazer aquela revisão de grátis, viu, Dati? A revisão gratuita. Faço muito tempo. E aprendo. E aprendo. Lá estava a famosa cerimônia realizar-se-á. Aí eu disse, olha, você pode evitar. Podia ser se realizará. Ou, se você quiser, vai se realizar. Né? Ou será? Ou simplesmente será, claro. Essa é a mais concisa, clara e objetiva. Mas aí ela me perguntou, mas professor, realizar-se-á, verbo no futuro. Sabia a regra, desgraçado. Não está correto? Eu disse, está correto. Mas eu tenho que mudar? Eu disse, não, o convite é seu, o casamento é seu, o noivo é seu, não tem nada a ver com isso. Bom, pergunta qual foi a opção dela. Usar a mesóclise. Eu entendi, pode ser a única chance que ela tem na vida de usar uma mesóclise, vai que ela não tenha outra. Né? E tem mais, vai que ela não use a mesóclise, o casamento não dura um ano. De quem é a culpa? Do urubu aqui, que mandou tirar a mesóclise, vê se pode. Bom, mas acho que já falei muito aí também. Está na hora do Pasquale sair da sua reclusão ali. Você está bonito com essa barba, hein, Pasquale? Eu estou o quê? Está bonito com essa barba aí. Obrigado. Puxa vida. Parece um filósofo. Ave Maria. Nossa, filósofo hoje no Brasil é alvo de pedras, né? Vários dos últimos ministros da falta de educação, aí 3 deles, estamos no 4º, né? 3 deles aí, pelo menos 2 deles disseram que filosofia é coisa de vagabundo, imagina. É verdade. É bravo, muita ignorância, é muita ignorância. Terrível, terrível. Bom, eu quero lembrar o seguinte, sobre mesóclise, aproveito para... Eu tenho um episódio interessante com Caetano Veloso,
porque o Caetano, numa das suas canções, emprega a mesóclise, não é? A canção está no disco Livro, de 93, se não me engano, né? De 93? Não pode ser 93. O disco é de 2003, acho que é isso, não lembro. Mas, em suma, eu entrevistei o Caetano no meu programa lá na TV Cultura, Nossa Língua Portuguesa, e nós falamos disso, da mesóclise, e ele disse, eu sempre quis botar uma mesóclise em música. Eu acho chique, acho lindo, acho bonito, acho sonoro, e a vida inteira fiquei com isso na cabeça, uma hora eu vou pôr mesóclise. E a música se chama Os Passistas. E na hora ali, na gravação do programa, nem eu nem ele, acreditem se quiserem, né? Nem eu nem ele lembramos quantas passagens havia na letra, né? Com mesóclise. Eu só lembrei uma e ele também se lembrou daquela e ficou por isso mesmo. Nós gravamos isso durante a semana, acho que era uma terça-feira, sei lá, ele estava em São Paulo para fazer shows, ele me convidou para ir ver o show dele, eu fui, sentei-me pertinho ali do palco, e quando ele cantou essa canção, que contém duas passagens com mesóclise, não é? Quando ele cantou a segunda passagem, ele já tinha me visto ali na plateia e tal, ele se virou para mim e fez assim. Só você entendeu. É genial, né, esse negócio. E, de fato, há duas mesóclises lá. Mas é bom lembrar que o professor Celso Cunha, que já está no céu há algum tempo, grande filólogo brasileiro, grande linguista brasileiro, autor de uma obra fundamental, junto com o português Lindley Sintra, o professor Celso Cunha foi o responsável pela revisão gramatical, linguística da Constituição que está em vigor, a chamada Constituição Cidadã, aquela que o Ulisses Guimarães segurou, lembram? Temos ódio e nojo à ditadura, ódio e nojo, né? Ele com a Constituição ali. E o texto original da Constituição continha 700 mil casos de mesóclise. Todos os casos de constituir-se-á, tudo mesóclise. O Celso Cunha trocou tudo pela passiva analítica, né? A passiva feita com o verbo ser e o particípio. E ele disse que trocou porque isso é mais palatável, é mais compreensível, as pessoas entendem mais e tudo mais. Eu acho que a gente precisa ensinar a mesóclise, mas dizer para o aluno, isso existe, é da língua, vai aparecer em 1 milhão de registros, quando aparecer você sabe o que é, você tem um instrumento, tem o domínio, e aí você faz o que você quiser. Se quando você for escrever, você quiser usar, use. Não quiser usar, não use. Fica a liberdade. Eu não posso privar. Eu não posso ser o censor e dizer, não, isso eu não vou nem ensinar porque eu não quero que você use ou porque isso não sei o quê, não sei o quê. Senão a gente vira dono da língua, vira censor. E isso é absurdo. Em Portugal, a mesóclise é usadíssima até hoje, não só no texto escrito. A mesóclise é usada na oralidade, as pessoas falam, né? Então, nós estamos em tempos globalizados, né? E tanto se fala de Portugal, brasileiros que lá estão e que querem ir para lá, né? Precisam saber isso, afinal é o mundo lusófono, é o mundo lusoparlante. Então, eu acho que a gente tem que conhecer, tem que saber e tal. Mas voltando, e a mesóclise ainda aparece demais nos textos jurídicos, quase sempre com esse tom rebarbativo, né? Essa coisa de mostrar, parece que é mais uma coisa, as pessoas usam, assim, como a gente fica muito mais com a impressão de que a pessoa quis exibir um certo conhecimento, que muitas vezes é mal empregado, porque a gente vê mesóclises meio forçadas, você falou do convite de casamento, e muitas vezes não é a cerimônia realizar-se-á, convidam para a cerimônia que realizar-se-á,
E nesses casos é muito mais comum, muito mais natural a próclise do que a mesóclise, né? E mesmo assim a pessoa insiste porque fica aquele ar de, né? De sei lá do que, né? Por isso, Pasquale, por isso que o Tancredo dizia: não confio em ninguém que use corretamente a mesóclise. A gente desrespeita mesmo. Pois é genial. Mas, em suma, em 2003, eu participei de uma campanha promovida pela Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, que então era presidida por Rodrigo Colasso, um juiz lá de Santa Catarina. E a AMB criou uma campanha chamada Pelo Fim do Juridiquês. E eu fui contratado pela AMB para correr o país com alguns juízes, com o próprio Colasso, que era o presidente. Nós estivemos em faculdades de direito muito importantes, Brasil afora, para falar disso, para dizer, moçada, falamos com os estudantes e tal, e com as pessoas do direito, moçada, esse negócio de escrever cártula chéquica no lugar de cheque, cártula chéquica, acreditem se quiserem. Eu li várias e várias petições antes de iniciar o trabalho, li vários e vários textos redigidos por advogados e por gente do direito, e o cidadão não se conformava em escrever cheque, era cártula chéquica, né? E outras, como é que eu vou dizer aqui, outras bizarrices, outras esquisitices. E é claro que eu notei uma certa resistência, muita gente aceitando, achando muito interessante e tal, mas muita gente também, assim, torcendo o nariz, fazendo bico, dizendo que o advogado, na petição, precisa já mostrar. Só que eu vi várias petições recusadas pelos juízes, né? Algumas delas assim rabiscadas mesmo, né? E o juiz às vezes perguntando, mas afinal o que o doutor quer, né? O que o doutor pede, o que o doutor, né? Porque realmente o texto era escrito como o diabo gosta, né? Nada de clareza, aquele mundaréu de termos rebarbativos, exagerados, uma sintaxe torta, né? Muito torta, mas torta não no sentido de invertida, não, torta no sentido de ruim mesmo, né? Uma sintaxe capenga e o léxico capenga e aquela coisa arada toda. Então, o pessoal do direito, vamos simplificar. Simplificar não quer dizer... Empobrecer. Como? Não é empobrecer. Exatamente, não é empobrecer. E termo técnico é termo técnico, peculato é peculato, e por aí vai, aí não dá para trocar, e né? Prevaricação é prevaricação, e tal e tal. Não é isso que se diz. O que se diz é que é preciso simplificar a linguagem, tornar clara essa linguagem, e por aí vai. Né? Só para encerrar essa parte, a juíza, querida juíza Andréa Pachá, lá do Rio de Janeiro, ela está, acho que na capital agora, ela trabalhava em Petrópolis com vara da família e tal. E a Andréa relatou um caso muito interessante ali, ela deu uma sentença, uma moça que era uma ação de paternidade, né? E todos os trâmites ali permitiam que se chegasse à conclusão de que, de fato, o pai da criança era fulano de tal, né? Então, que era o que dizia a moça, era o que dizia o advogado dela. E quando a Andréa foi ler a sentença, ela disse que julgava procedente, né? A petição e tal, né? O pedido, a solicitação.
E a moça começou a chorar, mas não chorar de emoção, chorar de raiva. Né? Diz que, mas não é possível, né? Ele é sim o pai, e não sei o que e tal, bababá, e ela, mas por que você está? Porque a senhora disse que eu vou ser processada e tal. Então, veja, eu julgo procedente, e a moça já levou para processar, já achou que ela fosse, não sei, condenada, ou culpada, ou sei lá o quê, né? Para vocês verem como a questão da terminologia é uma questão extremamente delicada. O Rodrigo Colasso também contou uma história interessantíssima, diz que ele, juiz novo, juiz, entre aspas, fresco, né, recém-chegado ali, foi trabalhar numa cidade de Santa Catarina, numa cidade em que só há um juiz, né, o juiz que cuida de tudo, de todo tipo de problema, entra na sala dele um cidadão e pergunta: vocês aqui cuidam de apartamento? Apartamento? E ele ficou ali e tal, e pensou, poxa, mas a cidade é pequena, apartamento, não vi nada sendo construído, não vi prédio nenhum, mas, em suma, sim, pensou, né, deve ser algum imóvel, sabe Deus onde o sujeito tem isso, tal, sim, 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 né? O cara é corretor? Corretor e tal. Aí o cidadão disse para ele: eu quero me apartar da minha mulher. Então, o apartamento era... Ele queria se apartar da mulher dele. Né? Então, é por aí. Modernamente, a internet interferiu muito na linguagem das pessoas e na paciência das pessoas. Existe um jeito de ler e existe um jeito de escrever. E o jeito de escrever tem que se adaptar ao jeito de ler. Quem lê na internet, todo mundo lê com muita rapidez. Isso. Então, textos muito longos se perdem. Não, se perdem no caminho. Estudos existem que dizem que as pessoas entendem, sem precisar voltar atrás, uma sentença com 180 toques. Mais do que isso, entende melhor o que está sendo dito no final e esquece o que está sendo dito no começo. Então, uma regra de estilo de ouro é: menor é melhor e menos é mais. Então, sempre que a gente puder escrever textos mais curtos, a pessoa entende e facilita a vida do leitor. Nas faculdades de comunicação, nós sempre dizemos para os alunos: tenham pena do leitor, tenham compaixão do leitor. Então, poupem o leitor. Eu gostaria de só cumprimentar o pessoal que está aqui, que está nos vendo. A professora Fabiola Rocha cumprimentou vocês, a Sherry, que estuda para delegado de polícia, também cumprimentou, a Pietra também colocou aqui, o Pietra cumprimentou também, a doutora Marília Vec, que é ex-auditora da Receita aqui do Fisco de Goiás, e também sócia de um escritório para o qual também tenho a honra de fazer assessoria. Faço nesse momento 3 assessorias em 3 escritórios aqui do estado de Goiás, e a Maria Vec sempre muito estudiosa, ela inclusive que, salvo engano, tem mestrado em geografia, uma das mulheres mais cultas, mineira, altamente, assim como a Juliana Pasquale, extremamente inteligente. A Marília é incrível. Guilherme Miziara, que é professor de língua portuguesa aí, professor de comunicação no Rio de Janeiro, faz um trabalho extraordinário também. Mariana Fleury, que está aqui também, Alexandre Teles, a professora Maria Augusta também, que é nossa colega professora de português aí do Rio de Janeiro, querida professora Maria Augusta, colega do SES, faz um trabalho belíssimo também, está aqui nos acompanhando. Eu gostaria só de fazer nós temos o Sérgio queria falar uma coisa. Sérgio queria... Sim. Desculpe, Carlos André, eu só queria aproveitar a fala da Dade e dar um exemplo que eu assisti recentemente. Tem um programa na CNN, não sei se alguém já assistiu, CNN do Tonight, né? Tonight, O Karnal, né? Exatamente. Eu ia falar do professor Leandro Karnal. Tá? Exatamente, um dos assuntos foi... não era bem a ética. Começou com ética, mas acabou discutindo também
educação e tudo mais, e o que é mais adequado, menos adequado para se usar na linguagem da internet. E eles falaram exatamente o que a Haddad comentou. O Leandro Carnal, inclusive, ele fala em textão. Textão, ele diz, na internet não funciona, ninguém lê, né? E falou também sobre o fato de você mandar o som, né? Mandar a fala. Ele diz, a fala também tem que ser mais curta ainda. Se é para falar, liga. Fala por telefone, não fica, né, me ocupando, né? E eu achei interessante, porque realmente, quando vem aquele texto imenso, eu tenho até um colega meu, que é médico em Porto Alegre, com quem eu me comunico muito, ele diz isso. Toda vez que vem um texto grande, eles vão esperar o filme, vou esperar o release, vou esperar o resumo, né? Por favor, faça um resumo. Ninguém mais tem paciência para essas leituras imensas. Uma vez até discutindo sobre a história do e-book, eu não sei qual é o que vocês acham da leitura do livro eletrônico, eu ainda continuo preferindo o meu velho e bom papel. Ah, eu sou fã do papel. Por sinal, se há uma coisa boa nessa quarentena, foi eu li muito, estou lendo muito, já passei de 20 aí. Fazia tempo que eu não lia tanta coisa por inteiro, quando andava com a péssima mania de começar e parar no meio. Agora não. Peguei o hábito novamente de ler até o final. E está muito bom. Desculpe, Carlos André, era só para... Que isso, absolutamente. Cumprimentar também a Ana, que está aqui, que está, segundo ela, extasiada, o vocabulário dela com essa live. Ela disse que é fã. Gente, deixa-me fazer aqui então, voltando a esse detalhe em relação à questão do texto jurídico, voltando à lógica da mesóclise, né? Eu queria que nós refletíssemos sobre uma coisa, então, quero fazer uma provocação a vocês, né? Pascoal até citou essa lógica. Aqui, por exemplo, um dos artigos que o Celso Cunha deixou, ele coloca lá, ele escreve, cadê? Perdi aqui. Mas ele coloca exatamente mesóclise. Eu achei aqui 4 artigos especificamente, acho que já não tenho idade para ler isso aqui da forma como você, está muito pequenininho aqui, mas ele coloca especificamente, organizar-se-ão, né? Os estados organizar-se-ão, diz ele. Bem, Pascoal colocou a lógica da mesóclise como uma lógica de registro mesmo, e que acontece muito numa lógica de empolamento, né? Muitos juristas têm essa tendência de usar com o objetivo de empolamento. Mas, por exemplo, eu vejo o Márcio Tomás Bastos. Eu li 15 petições do Márcio Tomás Bastos, que eu considero um grande jurista, um grande intelectual. Vou fazer o papel do advogado diabo aqui para jogar isso, para que nós possamos dialogar. Né? Uma vez eu cheguei ao aeroporto de Brasília, estava lá naquele detalhe do acordo ortográfico, o Pascoal lá no Senado, lembra daquele detalhe? Um dia estava lá o Márcio Tomás Bastos com a equipe dele, no aeroporto 2 de Brasília. Eu tive que pegar um voo para vir para Goiânia para dar aula aqui às 19 horas, e ele estava lendo um livro chamado O Fim do Poder, de um venezuelano chamado Moisés Naim. E aí eu me sentei, me aproximei, falei dele, né? Aliás, me aproximei, sentei, e ele muito gentilmente disse assim a mim: olha, meu querido, eu gostaria muito que você lesse esta obra que está aqui e eu não sei exatamente como é que ele usou, sei que ele usou assim, faloia de outra forma, etc, etc, etc. Faloia, usou o verbo, portanto, fazer com mesóclise. E aí passei a ler Moisés Naim, e aliás, Moisés Naim ajuda demais hoje a entender essa lógica do fim do poder, né, na sociedade contemporânea. E eu, por várias vezes, sustentações orais do Márcio Tomás Bastos com mesóclise. E aí que eu vou provocar, porque eu sou o único velho nesse lugar aqui, então eu preciso me comportar como tal, um ancião machadiano do século XIX. Aí eu queria colocar esse detalhe. Será que todos os juristas usam mesóclise? Provocação, porque nós estamos num debate, acho que é importante. Será que todos os juristas usam mesóclise mesmo com essa tendência empolada? Ou, de repente, para alguns, isso é natural? E aí Tancredo poderia estar errado, Dade, e não ser, digamos, bem assim. A mesóclise não é temerica, digamos assim, não é? O celoia, não necessariamente um celoia. O Temer usava muito bem a mesóclise. Usava muito bem, inclusive ele foi rechaçado. Aí eu fico pensando assim, eu quero fazer uma provocação. Será que o modelo, então, é a coloquialidade? E quando fala coloquialidade chula e não mesóclise, e não estou aqui a falar sobre Temer, vejam bem isso, eu estou falando da mesóclise. E ele usava, ele deixou de usar a mesóclise porque o tempo inteiro as pessoas apurrinhavam o ex-presidente da República. Mas que chato, que enjoado. Eu penso aí uma questão, né, que
não é necessariamente a norma culta, não é efetivamente o tempo todo, mas laivos de norma culta, uma mesóclise pode auxiliar, por exemplo, uma pessoa ler isso aqui. Hoje eu estava dando uma aula de manhã e eu estava ensinando os meninos a olhar. Machado usa, né? Dá-valhou, né? Em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eles, professor, o que é dá-valhou? Aí eu vou mostrar, né, o verbo dar como transitivo direto e indireto. Nossa, mas que bonito, menino de 17 anos. Mas que lindo isso, professor e tal. Então eu acho, particularmente, acho que juridiquês, como vocês falaram muito bem, não se confunde com escolha lexical, na minha concepção, com a escolha lexical verborrágica. Eu acho que o juridiquês, verborrágica não, com escolha lexical jurídica. Por exemplo, um jornalista outro dia disse, o Moro foi demitido. O Moro não foi demitido, ele foi exonerado, é diferente. Se eu falo que ele foi demitido, eu disse uma coisa que é muito séria. É claro que as pessoas entendem, mas o jornalista especializado nessa área não pode dizer demissão, ele tem que dizer exoneração. Tem que, de repente, estudar um pouquinho. A Miriam Leitão, no estudo da economia, para saber alguns termos técnicos, como elasticidade de preço, por exemplo, para os economistas não ficarem enchendo o saco e dizerem, olha, pô, essa mulher não entende economia. Então, eu faço essa provocação nesse sentido. Tem que separar juridiquês. O Pasquale falou sobre isso, Sérgio também, Idade também, mas eu insisto nisso. Tem que separar juridiquês da linguagem jurídica especificamente e até que ponto a simplicidade é escolha lexical coloquial. Então, não sei se foi claro com a pergunta, mas eu queria colocar isso a vocês, até porque o pessoal quer essa provocação. A língua é um sistema de possibilidades. Então, quanto mais possibilidades eu tiver, mais liberdade eu tenho de escolha. Então, se o Temer gostava da mesóclise, a mesóclise está às ordens, acho que pode usar, não tem nada contrário à mesóclise, tanto que os portugueses usam mesóclise na mesa de bar. Aqui que a gente criou uma birra contra a mesóclise, eu não sei por que razão. Talvez porque a gente não consegue usar muito bem a mesóclise, não consegue acertar a mesóclise, então vira inimigo dela. Então, mesóclise é muito bem-vinda, desde que bem usada e desde que seja natural na pessoa que está usando. Posso falar antes do Pasquale? Bom, o Pasquale e a Haddad, assim como eu, sabemos bem, né, como os linguistas nos adoram, né, diante do que nós conseguimos na mídia, né? A gente foi se exibir tanto por lá que conseguimos criar algumas inimizades que sempre nos criticaram, porque, segundo eles, a língua é viva e nós ensinávamos uma língua morta. Cansei de dizer que a língua, como disse Haddad, tem 1000 possibilidades, tem as famosas variantes e que são todas válidas, inclusive a culta. E que nos cabe, como professores que somos, não só conhecer todos esses registros, como ensinar todos eles. Regionalismos, linguagem popular, linguagem jurídica e assim por diante. Tá? Sem demonizar nenhum, né? Exatamente. Tá? Isso aí é o que eu costumo dizer sobre o internetês, quando eu dou aula para professor. Não adianta dizer que o internetês é a língua do demônio, porque a garotada vai usar. Agora, não vem querer me convencer que o internetês é a língua do futuro, isso é uma língua só escrita. Ninguém fala internetês, VCPQTB, ninguém vem com essa. Né? A língua tem que ser completa. Pois bem, então, o Pasquale gostou dessa, né? VCPQ também é ótimo, né? Bom, mas o fato é, tá, que todos nós ensinamos uma coisa óbvia, que é a adequação da linguagem. Óbvio que se você está escrevendo uma petição, está escrevendo para um juiz, dependendo do momento, você vai usar o juridiquês, desde que correto, é claro. Né? Um dos problemas do jornalismo, para quem Pasquale e eu já trabalhamos aí, sabemos, é o sofrimento de você ensinar a diferença entre crime doloso e culposo. Né? Finalmente, parece que aprenderam. Tanto aprenderam que querem se exibir. Oi? Acho que não. Continuam dizendo que vai responder a processo por crime doloso aquele em que há intenção de matar. E não é isso, né? Não é assim que se define crime doloso. Eu tenho ouvido demais isso ainda. Uma parte aprendeu, viu, Sérgio? Mas uma parte... Eu não sei.
Mas também não estou mais sofrendo, viu, Pascoal? Você sofreu muito, chegou a nos abandonar, perfeito? Eu estou lá até hoje, mas também não sofro mais. Não sofro mais. Se me perguntam, eu respondo. Se não perguntar, passa por isso mesmo. Estou falando, inclusive, de aspectos gramaticais. Né? Uma coisa horrorosa o que a gente está vendo hoje em dia. No mundo esportivo, então, Deus me livre. Né? Um tal de facão para lá, segunda bola para cá, é uma pobreza danada. Mas tudo bem, o futebolês é o futebolês. Bom, mas voltando aqui para o nosso caso. Então, na adequação, né, a simplicidade, só para voltar onde eu não me perdi, nos cursos, depende do texto para quem você está escrevendo. Você está escrevendo para um cliente, é uma coisa, entendeu? Você está numa mesa de bar, é outra. Eu posso dar um exemplo fora do nosso escopo aí, do juridiquês? Claro, Sérgio. Certa vez eu estava em São Paulo, lá no Hotel Renascença, viu, Pascoal, na tua terra lá. Fiquei sabendo, sabe aquelas coisas que eu sou convidado, aceito, que eu aceito todas, né? Convidou, se der, tô lá, né? Depois eu fiquei sabendo, pouco antes, que era um negócio de sindicalistas, né? E na época eu estava fazendo soletrando. Adivinha como é que me apresentaram? Adiantou de coisa que eu sou formado pela Federal do Rio Grande do Sul, com mestrado da PUC Escambau? Que nada, é o professor de soletrando. Né? Eu fui reduzido a professor de soletrando. Mas tudo bem, ficou aquela plateia, assim, né? Aí eu falei lá, uns 40, 50 minutos, aí tem aquela parte final de perguntas. Daí um rapaz lá levanta o braço e faz a seguinte pergunta: professor, você que trabalha lá naquela empresa. Bom, lá naquela empresa você já viu, né, a restrição ao fato, né? Não cita nem o nome, para ver se não atrai desgraça. Por que quando vocês entrevistam alguém da área médica é sempre aquele careca? Aquele careca, que não é o Carlos André. Na área médica, acho que você sabe de quem ele estava falando, né? O que você tem contra mim, Sérgio? Nada contra você, nem contra o doutor Drauzio Varela. Mas eu achei um desrespeito chamá-lo de aquele careca. E ainda fez não acabou aí, porque ele perguntou, não tem outro? Ele é o único do Brasil? Bom, deixei ele falar, extravasar lá a ira dele, depois fiquei sabendo que ele era do sindicato dos médicos. Eu disse, olha, meu amigo, se ele é o melhor, não sei. Não sei nem qual é a área dele. Mentira, eu sabia, mas faz de conta que não sabia. Não tem problema. A única coisa que eu posso dizer para você é o seguinte. Como professor de português, observando quando ele dá entrevistas e fala na televisão, lá no Fantástico, Jornal Nacional, é que ele fala para todos nós. Ele não está preocupado em usar termos técnicos se ele está falando com um cidadão comum. Tenho certeza que se ele escrever um compêndio, obviamente ele vai usar terminologia da medicina. Ele tem capacidade para isso, certo? Agora, eu disse para ele, olha, ele pode não ser o melhor médico, mas uma certeza eu tenho, o que melhor fala. E aí disse, tem mais, hein? Na área do juridiquês é difícil, hein? Porque era naquela época de imbrólios, né? Imbrólios infringentes. Eu disse, meu Deus do céu, nós entrevistamos na época, acho que uns 10 juízes, embargadores, advogados, e ninguém explicava direito o que era o tal do imbróglio infringente. Lá sei eu, que eu nem gravei o nome. Embargos infringentes. É isso. É difícil. Por quê? Porque muitas vezes quem é da área jurídica, desculpe quem estiver nos assistindo, ao dar uma entrevista na televisão, ele está mais preocupado com a opinião do colega do que propriamente do cidadão que está do outro lado e quer entender melhor o que está acontecendo com a vida dele, certo? E nesse ponto, desculpe, mas aquele careca, nesse ponto, eu acho que ele é brilhante, tá? E gostaria muito, né, que os nossos juízes, embargadores, quando fossem dar entrevista, se preocupassem, não comigo, professor de português, que ainda sei o que é procrastinar, né? Mas um cidadão comum, eu costumo dizer, é tão fácil adiar, para que procrastinar, né, gente? Ainda mais que o procrastinar, não sei se vocês concordam comigo, ganhou uma carga pejorativa danada, principalmente no gerúndio, né? Vamos estar procrastinando, dá uma sensação de enrolação danada. Quando alguém... Comprido, né? Fica comprido demais. Quando alguém me diz, vamos estar procrastinando, não tem jeito, não tem data, tá casa. Bom, já falei demais, Pascoal. O que a Haddad disse que eu não ouvi no final? Fica comprido, né? Vamos estar procrastinando, aí não tem fim mesmo, né?
Olha, nessa história do Drauzio, querido Drauzio, que escreve muito bem e fala muito bem e sabe falar para todos os públicos e escreve maravilhosamente bem, os textos dele são brilhantes, brilhantes. Ele é um grande comunicador, além de ser um grande profissional na área dele, não é? Nessa linha aí, eu tenho uma história que é ótima, né? Um dos meus filhos foi fazer uma cirurgia, isso já faz um bom tempo, e eu fui conversar, no dia da cirurgia, conversei um pouco antes com o anestesista, queria saber o procedimento e tal, aquele negócio todo. Aí o anestesista me explicou, papapá, e me disse, mas não se preocupe, seu filho é uma criança eutrófica. E eu não lembro exatamente o que eu respondi a ele, mas o que eu respondi o fez entender que eu entendi o que ele disse, né? Que eu entendera. Né? Então, eu sei lá o que eu disse, mas ele percebeu que eu tinha entendido o que é uma criança eutrófica. A primeira reação dele foi virar para mim e dizer, você é colega? Quer dizer, olha só, o danado sabia que tinha usado um termo inadequado, porque o médico não pode dizer a um paciente, ao pai de um paciente, né, seu filho é uma criança eutrófica, né? Senão a gente volta lá para aquela história da nossa querida Andréa Pachá, que ela deu assim, uma palavra básica, e aliás mentira, porque ela usou uma palavra básica, procedente, e eutrófica não é uma palavra básica de jeito nenhum. Mas quando ele perguntou, você é colega? Eu disse, não, eu sou professor de português, né? E conheço um pouco de latim, grego e companhia bela, né? Acho que eu acabei com o barato dele. Mas só para que as pessoas saibam, né, o que é uma criança eutrófica, né? Uma criança bem nutrida, uma criança bem desenvolvida, forte, né, saudável e tal. É isso que é uma criança eutrófica. Foi isso que ele quis dizer para mim. Mas eu acho o seguinte, que é aquela história, o Márcio Tomás Bastos certamente usava as mesóclises, porque elas certamente faziam parte de um contexto, a gente sabe da erudição dele, sabe do conhecimento dele, e sabe que isso, no contexto do discurso dele, isso não soava postiço, não soava falso, não soava como uma coisa que era posta ali de propósito e tal para chamar atenção ou para dizer isso e aquilo. Então é por aí, é aquela história, se o contexto, se a situação, se tudo isso permitir, ou se for natural, qual é o problema, né? O problema é usar isso como intimidação, né? A linguagem intimidatória, a linguagem como elemento que intimida, que assusta, que quer mostrar poder, quer mostrar, não, eu sei isso aqui, você não sabe, eu sei esse código, você não sabe, eu domino, você não domina, isso como um elemento que cria estratos, né, que cria graus, né? Isso é lamentável, absolutamente lamentável. Então, e como disse Haddad, não devemos demonizar coisa alguma, porque senão a gente cria o preconceito o preconceito às avessas, ou sei lá o quê, e a gente não sai do buraco, né? A gente fica, né? Patinhando, como gostava de dizer o Napoleão Mendes de Almeida, que se negava a aceitar o patinando. Não pode ser patinando. Isso, por exemplo, é uma coisa que não faz o menor sentido, né? Exigir que seja patinhando, quando, como diz Haddad, a língua é um leque de possibilidades. Eu tenho a possibilidade de dizer patinhando, mas posso perfeitamente dizer patinando. O carro patinhou, o carro patinou, né? E aí, se eu souber as duas, eu escolho a que eu quiser e uso de acordo com a situação, ou sabe Deus o quê. Por isso, Haddad ia dizer...
É por isso que o conhecimento liberta, né? Claro. Porque possibilita a escolha. Eu posso escolher claro, outra. Agora, se eu não, claro, só sei uma, eu não tenho saída. Mas quanto claro. maior o conhecimento, mais livres nós somos. O conhecimento é o oposto do obscurantismo. Isso mesmo. Quando o professor se julga dono da verdade e determina aquilo que o aluno deve ou não deve conhecer, vocês falam, e quem foi que falou do Lyo? Quem foi? Foi o Carlos André, né, que falou do Lyo. Eu uma vez escrevi um artigo sobre isso, sobre essas combinações de pronomes, e fui pesquisar para ver até onde eu chegava, né? Para cá, não para lá. E eu achei essas combinações pronominais de mo, yo, justamente no nosso amigo ali. Não só nele, no Lima Barreto, né? Mas achei essas combinações em vários escritores brasileiros da primeira metade do século passado, o que me permite concluir que até a primeira metade do século passado, na literatura, havia registro dessa fusão pronominal. Então, eu tenho um exemplo. Que eu não vou... Hã? Eu tenho um exemplo, se você quiser. Eu recordo que, acho que foi 73, 74, estava recém-chegado ao Rio de Janeiro, e num vestibular, um dos livros era o Curtiço, do Luiz Azevedo. E lá no trecho, não me lembro de que personagem, que dizia assim: quem tu jura sou eu. E aí as 5 opções da prova do vestibular pediam qual era a resposta adequada, correta para aquele caso, né? E eu recordo que uma delas, exatamente, dizia que era combinação do pronome T com o artigo O, e assim ia. E o interessante é que, quando eu tive acesso aos resultados, a Fundação César Rio nos entregava isso, a opção mais marcada foi vamos supor, a letra D de dado, que dizia que o personagem, por ser de uma carga, de uma classe social baixa, estava falando errado. E você citou aí o maranhense Aloísio, né? Eu me lembro de outro maranhense, o Gonçalves Dias, aquele poema que eu acho absurdo, eu me comovo quando falo dele, né? Não te esqueci, eu tô juro, sacrifiquei meu futuro, vida e glória por te amar. Como é que se chama esse poema, meu Deus do céu? Poxa, o nome está aqui na ponta da língua e não aparece. Não te esqueci, eu tô juro. Aliás, isso caiu na FUVEST uma vez, e a FUVEST perguntou justamente o que é. Em um verso do poema, um pronome substitui toda uma oração. Qual é esse pronome? Não te esqueci, eu tô juro, o tô é T mais O, e é o que substitui a oração não te esqueci. Então, o aluno tinha de saber que aquele tô é T mais O, eu te juro algo, eu te juro isto, não é? Ou isso, e o que é esse isso que eu te juro? Que não te esqueci. Então, o professor não pode, mas também eu não acho que faça sentido aquela coisa de entrar na aula, hoje nós vamos ver, não vamos ver. A gente vai ler aqui o poema X, e aí aparece no poema X aquela coisa, a gente explica. O texto tem que ser o motivador, né? Porque senão fica uma coisa abstrata, a gente fica falando de algo que não existe. Se a gente não tiver o exemplo concreto, se a gente não tiver a situação concreta para mostrar que aquilo não é fantasia, não é maluquice, e tem que dizer, olha, isto hoje no Brasil não se usa mais, né? Mas já se usou. É preciso conhecer por quê? Porque quando isso aparecer num texto, o cidadão, não é o aluno, é o cidadão vai ter o direito de entender. Como é que é o poema, meu Deus? Eu acho legal isso que você disse, Pasquale, o direito. A criança, o adolescente, depois o jovem, o adulto, tem o direito de aprender. E a escola tem o dever de ensinar, de mostrar as possibilidades para que ele possa escolher. Exatamente. Vou só fazer aqui, abrir, pedir para todo mundo
possa fazer perguntas em relação à nossa live. Só também cumprimentar o pessoal aqui, Karine Marinho, que está aqui conosco, Flávia Ramalho, que está aqui conosco, a Natália Marques também, que está muito feliz, segundo aqui conosco, e passar para um outro assunto, se me permitem, que é o mesmo assunto que eu queria também colocar, que é uma polêmica também nos textos jurídicos. Quando nós pensamos numa conjunção como posto que, né? E aí, voltando ao que o Pasquale estava dizendo, né? Não é chegar e dar uma aula sobre o posto que, mas por exemplo, eu acho que talvez seja papel do professor de língua portuguesa também, quero também ver qual a percepção de vocês a respeito disso. O professor de português é um pouco filósofo, ele é um pouco antropólogo, porque estudar língua é estudar a gente, né? Estudar língua é estudar o pensamento, estudar língua é estudar as relações sociais, é estudar um pouco de psicanálise, minimamente, eu acho que né, nós temos que... Porque os textos pedem isso, né? Eu estava fazendo uma prova, e era uma prova do Instituto Rio Branco. Interessante como os diplomatas gostam desse detalhe. E não é só da diplomacia, acho que isso é uma questão de cidadania mesmo, né? E havia um texto do Guimarães Rosa, e a pergunta era a seguinte: pegava um texto, muitos juristas fazem a prova do Rio Branco, e eu vou chegar a essa polêmica, falava lá, era um texto sobre um geógrafo, né, importante geógrafo, Castelo, e aí falava sobre a terceira margem do Atlântico. E aí pedia para fazer uma comparação entre a terceira margem do Atlântico e a terceira margem do rio do Guimarães Rosa. Ora, a questão era a prova de língua portuguesa, mas ele pediu para que você comparasse um geógrafo com um Guimarães Rosa, alguém da literatura. Então, construa um texto fazendo essas comparações que aí estão. Aí eu já vou tentar encaixar isso. Então, papel do professor de língua portuguesa para o desenvolvimento de pressuposto, de repertório sociocultural daquele que será jurista. Eu não consigo imaginar hoje o direito agindo dessa forma. Antigamente, os grandes juristas eram intelectuais. Eles liam lá o Lima Barreto, eles liam o Gonçalves Dias. Era inadmissível não ler, não é? Pegar os presidentes do Brasil, de até década de 50, por exemplo, não, pegar até década de 60, Juscelino, por exemplo, era um leitor inveterado. Eu tive a oportunidade de conversar com o Adriano Moreira, lá em Portugal, a vez em que eu estive lá, em que ele foi um dos ministros da descolonização de Portugal. Ele foi ministro da descolonização, não sabia. E quem promoveu essa descolonização foi o Antônio Wise. Então, nós vamos discutir sobre Antônio Wise e sobre as relações de direito internacional à época, sobre descolonização. Então, assim, eu fico pensando, né? Será que hoje todo advogado tem condições de dialogar sobre essas coisas? Por exemplo, será que é possível falar sobre imóvel sem saber, por exemplo, como é que no Brasil há uma dificuldade das pessoas terem casa, a baixa renda das pessoas? Será que é possível falar sobre mulher e não ter nunca ouvido falar sobre direito, por exemplo, da mulher e não ter ouvido falar sobre Simone de Beauvoir? E aí eu pergunto, esse é um papel do professor de português? E por que o professor de português se distanciou tanto do professor de literatura? Antes, nas gramáticas gregas, nós éramos literatos, gramáticos, não é? Nós éramos ligados à oratória. O que aconteceu? Estou um pouco pessimista, Sérgio, peço desculpas, mas é que eu estou tentando chegar a esse detalhe do português jurídico. E aí vem um detalhe, vai se discutir, por exemplo, sobre posto que é a polêmica. Aí se lê lá Machado de Assis: algum tempo hesitei se iniciaria estas memórias pelo princípio ou pelo fim, suposto uso vulgar seja por começar pelo princípio, duas considerações me levaram a tomar diferente posição. Primeira, blá, 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 belíssima essa primeira passagem, né? Suposto, né? Que deu origem ao posto que. Aí vem o Drummond, esse eu não memorizei, eu queria ter memorizado esse. Ele diz assim, tão delicados, né? Mais que uma... Boi vê os homens. Boi vê os homens. Poema é belíssimo. E correm de um para o outro lado, sempre esquecidos de alguma coisa. Certamente falta-lhes, não sei que atributo essencial. Posto se apresentem nobres. Posto se apresentem nobres. Aí vem o Vinícius de Moraes e usa o posto que no soneto da fidelidade como causa. E aí, dois advogados discutindo. E aí? Esqueço o posto que e uso embora, uso ainda que... ou eu uso o posto que conscientemente, como Drummond usava, como Machado usava, não como Vinícius, ou até como Vinícius, e o que isso significa filosoficamente? Porque usar como Drummond
e como Machado, parece que é um discurso, não é? Eu não sei se vocês concordam comigo, parece que é um discurso. Há um discurso em mim. Mas se eu uso o Bosquet como Vinícius, também é um outro discurso. Ou eu estou errado? Quer dizer, primeiro, função do professor de português é ensinar também repertório sociocultural. Segundo, para vocês, a polêmica do posto quê? Antes, eu quero lembrar que o poema do Gonçalves Dias que eu citei se chama Ainda Uma Vez Adeus, inspirado na história dele pessoal, lá com a moça pela qual ele era apaixonado. Ele encontra a moça lá em Portugal, ele estava casada, e aquilo foi uma desgraceira, ele veio embora e morreu, né, no naufrágio ali na costa, no litoral do Maranhão, né? Ainda Uma Vez Adeus. É um poema antológico de Gonçalves Dias. Desculpe, Tati, diga lá. Sobre a pergunta do Carlos André, o posto que, qual é a função do professor? Em diferentes textos. Eu sempre achei que nós professores, temos que deixar muito claro o que é um texto literário e o que é um texto informativo. O texto literário tem licença poética. Pode usar o posto que, como Vinícius usou. Então, uma locução adversativa, ele usa como causal. E ele pode fazer isso porque ele tem licença poética. Agora, eu, como jornalista, como editorialista do jornal, eu não tenho direito de usar poeticamente o termo, porque o leitor de jornal está esperando ali um texto informativo. Então, eu tenho que usar a palavra, os termos, sem licenças poéticas. O termo como o dicionário registra e como a gramática registra. Agora, se eu estiver fazendo literatura, isso muda de figura. Tem todas as licenças possíveis, até aquela que o Drummond disse, Cacilda Becker morreram. E a propósito do Cacilda Becker morreram, quando Chico Anísio morreu, o jornal O Dia quis reproduzir essa frase, que se inspirou na frase do Drummond. E ele fez uma capa com todos um porta-retratos com todos os personagens do Chico Anísio e, no centro, a foto do Chico Anísio, e a manchete foi Chico Anísio morreram. Só que Drummond escreveu Cacilda Becker morreram e não deu nenhuma explicação. O jornal O Dia escreveu Chico Anísio morreram e, em seguida, ele explicou ao leitor que não estava errando. Ele diz, tomamos emprestado o verso do Drummond para mostrar a riqueza que era o Chico Anísio e a riqueza que nós perdemos. Então, há que distinguir o que é licença poética, o que é poesia, o que é literatura e o que é texto informativo. Não sei se vocês concordam. Eu concordo, assino embaixo, viu, Dante? E é o que eu chamo de adequação. Dando uma resposta objetiva sobre o posto quê, eu acho que nós, como professores, e eu faço isso nos cursos para o pessoal da área jurídica, é o seguinte: primeiro, existem as duas possibilidades. Existe o posto que, significando embora, segundo a tradição, e o posto que a maioria hoje entende como porquê. Certo? É óbvio que os exemplos sempre vêm confirmando tudo isso. Agora, eu tenho a função, a obrigação de alertar o seguinte: existem as duas possibilidades, mas existe o perigo do mau entendimento. Né? Se eu digo que eu não fui ao jogo, posto que estivesse chovendo, embora estivesse chovendo, ou porque estava chovendo, olha o probleminha que pode causar aí. Entendeu? Então, se eu prego a clareza, eu costumo dizer o seguinte: melhor que o posto que, se a ideia é concessiva, é um embora, ainda que, mesmo que. Se a ideia é causal, é porque, já que, visto que, uma vez que. Por sinal, sobre o porquê, nós temos um problema. Né? Com o internetês, que tudo virou PQ, e as pessoas amam de paixão,
porque aí não precisa saber se é junto, separado, com acento ou sem acento. Eu costumo dizer que existe um projeto de fuga hoje em dia do porquê, né? Então, as pessoas, para evitar o porquê, o que eles fazem? Aí um tal de por conta de, em função de, devido a, em razão de, tudo para não usar o porquê, porque não sabe se é junto, separado, com acento ou sem acento, né? E eu costumo dizer que é função do professor ensinar isso também. Só um minuto. Especificamente em relação ao posto que, vocês ficam falando e eu fico fuçando aqui, né? Usar bem o verbo fuçar isso aqui, né? Então, eu fui ver como o AIS define isso, né? No posto que, a gente encontra isso na palavra não. Posto que, século XIV. Inicia uma oração que indica uma circunstância existente, mas que não foi suficiente para fazer ocorrer algo descrito na oração principal. Aí ele dá os equivalentes. Ainda que, se bem que, embora posto, ele não se decidiu pela carreira artística, posto que tivesse talento, embora tivesse talento. E aí vem a segunda acepção, tem um B, que quer dizer brasileirismo, e depois um informal. Inicia uma oração que expressa a razão, causa do que está exposto na oração coordenada. Por quê? Uma vez que, já que, visto que, não aceitou o convite, posto que já havia assumido outro e ainda ele diz aqui no gramática e uso, o emprego de posto que como causal no Brasil é rejeitado por alguns gramáticos, mas tal fenômeno se deu também no espanhol, depois do século XVII. Então, é bem aquela coisa, remar contra a maré é sempre difícil, né? O uso está estabelecido. Os dois usos, né? O uso clássico, restrito a determinados ambientes, e é interessante dizer, eu escrevi um texto sobre isso, Carlos André, sobre esse posto que, tomando por base o Machado e o Drummond, porque o Drummond, as pessoas lembram-se dele do primeiro poema do primeiro livro, não é do primeiro poema, desculpe, do primeiro livro dele, mas não é o primeiro poema. O poema da pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, e o Drummond usa ali o verbo ter, com uso de haver, de existir, e ele representa ali, ele faz esse uso para dar vez, dar voz, dar registro a um uso brasileiro. Ele era modernista, e ele usa com muita propriedade aquele tinha uma pedra no meio do caminho. E aí as pessoas se esquecem de ver que o Drummond tinha também o outro lado. Quando era a hora de usar formalismo, ele usava formalismo, e sem nenhum problema. É que nós já dissemos aqui, não se demoniza nada, né? E aí, nesse poema que é antológico, Um Boi Vê os Homens, ele usa essa construção, esse posto com valor clássico, né? Como atesta o século XIV, né? Então é isso, a Dade já disse, o Sérgio já disse, a gente tem que mostrar para o aluno, e tem que, né? Saiba que você vai encontrar isto e vai encontrar aquilo, saiba diferenciar, e por aí vai. E quando é o caso, é que nem a história do de encontro A. As pessoas tanto trocaram o significado do de encontro A que hoje, quando a gente ouve, a gente não sabe mais o que a pessoa quer dizer, né? Porque de encontro A é o contrário de ao encontro D. E muitas vezes a frase comporta com o de encontro A, a gente não tem os precedentes, não tem o contexto, a gente não sabe o que acontece. E aí a gente não sabe o que fazer, né? Porque para quem não sabe... Hã? Eu tenho um exemplo, quer? Pode dar, por favor. A decisão do governo veio ao encontro de encontro aos anseios dos aposentados. Você pode ser de encontro. Você sorriu, fica triste.
Então, pode Fica ser revoltado. Pois é. Esse é um dos outros que eu disse, olha, aprendeu agora? Se puder evitar, evite. Se a decisão é favorável, se for contrário, é contrário. É melhor do que ficar usando um ou outro, que pode causar um mal entendimento. É complicado, mas em suma... Brutinha, hein? Eu quero fazer uma pergunta para o grupo sobre o uso do verbo ter pelo haver. Pode fazer, Sérgio, por favor. Fique à vontade. Posso fazer a pergunta agora? Pode. Aí, gente, e os colegas que estão participando conosco aqui, por favor, façam perguntas. Nós temos ainda 14 minutos. Em 14 minutos nós vamos acabar a nossa live, que é uma pena, porque, puxa vida, tanta coisa boa para nós conversarmos aqui. E, Sérgio, por obséquio, a polêmica do verbo ter pelo haver. Se é que isso é uma polêmica, né? Mas, nessa consultoria que a gente faz com jornalismo, eles questionam muito. O pessoal da área jurídica geralmente condena, que é o haver pelo fim. Ainda usa o espanhol como exemplo, haber é haber, tener é tener. Né? No inglês, to have, there is, e 1000 exemplos de outras línguas. Que em Portugal, ter é ter, haver é haver. Só no Brasil que se inventaram essa jaboticaba, como se diz atualmente, quando uma coisa é puramente brasileira. Como se jaboticaba não fosse uma coisa gostosa. Mas tudo bem, críticas são críticas. Mas o que eu queria passar para vocês é a pergunta daqueles que já aceitam o verbo ter pelo haver. A história teve ou tiveram problemas? Tinham muitas pessoas na reunião. Alguém entendeu a dúvida? Quer dizer, se eu usar o ter pelo haver, ele se comporta como se fosse o haver mesmo? Ou se comporta como o verbo existir, acontecer e outros? Pronto, devolvi a batata quente. Eu tenho minha opinião. Se possível, os sábios, certamente a minha percepção digamos assim, é a mais ignorante, né? E é preciso sempre saber quando se é mais ignorante. Portanto, quando se é mais ignorante, fala-se, nesse caso especificamente, para que os sábios vocês três possam falar depois. Se me permite, Sérgio, vou provocar. Particularmente, o Pasquale sabe disso, quando vou mandar áudio para ele, a utilização é do verbo haver. Essa é a lógica, gosto muito do verbo haver, e fico aqui pensando pela minha origem. Veja só como é interessante. Eu vim de uma origem muito, mas muito pobre. Né? Já passei fome, efetivamente, aqui em Goiânia. Isso não é uma metáfora. Isso não é uma metáfora, né? De, eu já passei fome. Né? Quando me casei, Pasquale sabe disso, né? Conhece muito bem a Haddad também, o Sérgio também agora conhece a Marina. Eu costumo dizer que a Marina, não sei o que ela de fato viu em mim, né? Porque eu me casei, eu pesava 57 quilos, eu tenho 1,83 m, então eu já passei efetivamente fome. E o que eu podia perceber, Sérgio, é sempre assim: nós usávamos o verbo ter, sempre usávamos o verbo ter, coloquialmente, antes, e aí, para ratificar aquilo que você colocou, antes de conhecer que existia o verbo haver em situações mais formais, evidentemente. E aí, quando nós entendíamos o aspecto da sintaxe desse verbo, entender, por exemplo, principalmente depois de ler Chomsky, né, de perceber o seguinte: olha, e aí, tentando responder a sua pergunta, sempre existe a posição sujeito. Para quem está nos ouvindo, Noam Chomsky é um intelectual muito importante, é um linguista muito importante, que entendeu a sintaxe estrutural. Então, ele fala assim, que sempre há sujeito, verbo e complemento. Não existe língua em que não há sujeito, verbo e complemento. Em inglês, por exemplo, não existe uma só estrutura linguística que não tenha sujeito. Em alemão tem sujeito, né? Mas em português, o que nós fizemos? Tiramos, em alguns casos, e há até explicações linguísticas para isso, né? Digo para quem está nos ouvindo, por que nós perdemos essa questão do sujeito no verbo haver? Já até houve, né? A África e a Ásia hão leões, já houve sujeito para esse verbo haver aí até, salvo engano, início do século XIX. Então, qual que é a minha percepção? Bem, se nós incorporamos efetivamente o verbo ter no lugar do verbo haver, se isso foi incorporado e um dia será norma culta, na minha concepção, especificamente, isso tem que vir como sujeito inexistente. Ou seja, tem que ser colocado no verbo haver e não tem que haver flexão. Então, se em vez de falar houve problemas, eu digo teve problemas, olha como isso está interessante, teve problemas, então seria essa a nova norma culta, digamos assim, do que se descreve segundo o português culto. Mas parece que o registro
coloquial, se você colocássemos em laboratório, parece que não é a preferência do brasileiro. Parece que aí nós vamos voltar a Chomsky. Nós vamos fazer o seguinte, colocar o verbo ter, não sei se vocês concordam comigo, e vamos colocar um sujeito para esse verbo ter. O verbo, no sentido de existir, não haverá mais. Opa, já usei o não haverá aqui, né? Não terá mais, digamos assim. Então, essa é a minha posição. Eu penso que é preciso primeiro distribuir ao povo brasileiro o uso do verbo haver. Distribua primeiro esse, como foi a mim, por isso que eu falei da questão lá do ter passado fome, eu tive essa distribuição e agora eu uso o verbo haver e só uso o verbo ter muito coloquialmente, não como o verbo haver. Aliás, perdão, como o verbo haver, ou seja, como um verbo impessoal. Então eu digo, teve muita gente, teve muitos problemas, mas no fundo eu gosto de usar o verbo haver porque eu tive acesso a ele. Mas, repito, usando sem nenhum tipo de arrogância, etc, etc, etc. Então, esse é meu posicionamento, que certamente terá falhas, né? Então, eu quero... O que vocês pensam a respeito disso? Eu acho que esse é um caso muito importante. Esse detalhe do Sérgio é fantástico. Há muitas discussões linguísticas sobre isso e algumas muito discursivas, assim, né, digamos assim, num sentido muito político, eu acho. Mas é isso. O Carlos André, você disse pelo horário, eu deduzo aqui, temos 8 minutos. Se quiser, eu posso ter mais. Vamos eu estou no limite. Eu estou no limite. Vocês podem continuar, sem nenhum problema. Na verdade, eu já deveria até, pelo que a gente tinha falado, a gente já estaria já nos finalmente. Dadi, quer falar? Eu falo depois? Pode falar. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. Há dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. Já pensaram nisso? Isso é o começo de Roda Viva, de Chico Buarque, 1967. E pensem na comunicação de tem dias que a gente se sente, há dias que a gente se sente. Ou então, Gente Humilde, que é uma melodia de garoto, com letra de Chico Buarque e Vinícius de Moraes, e eu me lembro bem, mas muito bem, de uma vez na televisão, ouvir o José Fernandes, todos nós, você não sabe, porque você é muito menino, Carlos André, mas a Haddad se lembra do José Fernandes e o Sérgio se lembra do José Fernandes. Ele era o, entre aspas, certinho. E ele disse que essa música não poderia ter futuro, Gente Humilde. Tem certos dias em que eu penso em minha gente. É uma maravilha, uma obra-prima. Eu ouço isso há 500 anos, a música é de 69, e choro sempre que ouço, né? E ele disse que não podia ser tem certos dias em que eu penso em minha gente, porque tinha que ser há certos dias em que eu penso em minha gente. Já dá para entender aonde eu vou chegar, porque não dá para negar esse uso, esse território, essa coisa. O Drummond já fez isso lá para trás, no meio do caminho, e por aí vai. Eu acho que, de novo, a gente entra na mesma situação. As pessoas têm que ter acesso, elas têm que saber e elas vão escolher de acordo com a situação. Eu já vi 1 milhão de vezes em porta de fábrica, há vagas. Não há vagas. Eu não me lembro de ter visto tem vagas ou não tem vagas. Parece que há um certo... O sensor automático, né, faz o cidadão escolher o registro de acordo com a situação. E se eu fosse, e eu uso isso no dia a dia, né, tranquilamente, eu digo tinha 4 pessoas na sala, e não tinham 4 pessoas. Eu acho uma coisa engraçada, porque na oralidade brasileira, o verbo anteposto não concorda com o sujeito. Na oralidade brasileira, cabe 5, falta 10, sobrou 20. Aí, quando chega o verbo ter, as pessoas, justamente por se tratar de a ultracorreção e tal, é um caso muito específico, aí aparece um plural que não aparece nos outros casos, né? As pessoas dizem cabe 10, falta 5, sobrou 5. E eu diria tranquilamente, digo tranquilamente, tinha 5 na barreira, né? Tinha 5 na barreira. E não tinham 5 na barreira.
e vou por aí. Outro dia, o editor de uma televisão me ligou, que estava editando o telejornal, e o repórter havia dito tinham políticos no plenário, tinham 50 políticos no plenário. Aí ele me perguntou se deixava ou se corrigia. Me soou muito estranho, do jeito que você está dizendo, plural, soa muito estranho, né? Se o repórter tivesse dito tinha 50, passa, não é? Agora, o tinham 50 dói. Então, é aquela coisa, a língua não só tem que ser certa, como tem que parecer certa. Ou então, o erro tem que parecer certo. Senão, o telespectador ou o leitor se incomoda muito. Eu gosto muito do verbo haver. Eu uso sempre que posso, como Carlos André, eu uso o verbo haver com muita naturalidade. Para mim, assim, não é artificial usar o verbo haver. Mas aceito também o tinha 50 pessoas na sala, tinha muita gente no bar, tinha muitos jovens na festa ou na praia. Tudo bem, tudo tem a sua hora, né? Se eu estiver fazendo um concurso para o Instituto Rio Branco, com certeza vai perder pontos. Se inscrever. Mas aí é aquela história, 50... naturalmente se impõe nesse outro registro, naturalmente se impõe o verbo, é natural que se imponha o verbo haver. Exatamente. No exemplo que você deu das músicas, ali cabe o verbo ter e tem que ser o verbo ter, não pode ser o verbo haver. Agora, no vestibular do Rio Branco ou no Enem, eles vão ter que usar o verbo haver. Esquisito ali seria o verbo haver naquelas canções. Né? Claro. Para mim também. Como é que eu vou corrigir uma criança quando diz que hoje não tem aula? Não tem aula mesmo, não tem que aceitar. Não tem aula. Não há aula. Para, a criança não vai conseguir dizer isso. Agora concordo com o Everardo, viu, Sérgio? O Everardo Maciel, que tem uma linguagem muito cuidada, ele me disse que o pai dele era muito rigoroso. Então, ele era pequenininho, com 7 anos, ia à padaria e perguntava para o padeiro, pão? O padeiro olhava para ele com uma cara de estranhamento. Mas desde pequenininho o pai insistia que ele usasse o verbo haver. E ele usava e usa até hoje. E por falar em pão... por falar em pão, eu me lembro do grande Guimarães Rosa, pães ou pães é questão de opiniões, não é? O Jô Soares aqui conta uma história, se não me falha a memória, numa entrevista que ele fez com acho que o Antônio Ais mesmo, o Napoleão ainda, não sei eu, o Napoleão já devia não estar mais vivo, mas, bom, um desses dos clássicos, não é o Bechar, em que ele pergunta, mas quer dizer que eu não posso falar, houveram problemas? A outra responde, pode, sempre que você quiser falar errado, pode. Não tem problema nenhum. Eu só estou citando esse caso porque eu já tive uma discussão com um jornalista que disse, professor, se eu não posso falar, aliás, tiveram, mas não pode houveram. Quer dizer, ele sabe que o houveram não pode, porque ele decorou, né? Por que não pode, ele não sabe. Mas aí o tiveram, ele quer concordar, porque aí ele quer que tenha sujeito. Concordo com todos vocês. Eu acho que o verbo ter é uma realidade, precisa ser ensinado junto com o verbo haver, para que a pessoa saiba o registro, qual é o uso de um e de outro, e que o verbo ter, no Brasil, predominantemente, aí as pesquisas acho que vão indicar isso, é no singular, como se fosse o verbo haver. Esse é o meu pensamento. O Celso Cunha, na gramática que ele escreveu com o Lindsay, ele registra isso. No Brasil, há preferência pelo verbo ter em vez do verbo haver. Então, está registrado, inclusive, na gramática do Celso Cunha. Nós já vamos, então, nos encaminhar para o final. A Marina já vai entrar aqui agora. Antes, eu queria só falar de um promotor de justiça lá de Brasília, aí do Distrito Federal, Inácio, que é escritor. Hoje, na CBN, eu falei sobre a obra dele, muito interessante. Ele tem contos, e aí eu falei sobre um dos contos, sobre chama-se um habeas corpus para Rossim. Ele é um escritor apaixonado por Guimarães Rosa.
em que ele, como promotor de justiça, teve que fazer um habeas corpus para um cavalo. Muito interessante. Inácio, seja muito bem-vindo aqui, é uma honra tê-lo aqui. E eu gostaria que nós pudéssemos finalizar, que vocês pudessem mandar um recado. Primeiro dizer que eu estou muito feliz, viu? Vocês não têm noção, não é todo dia em que nós temos a possibilidade de dialogar com o Pasquale Cipro Neto, com o Dade Squariz, com o Sérgio Nogueira. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que isso aqui significa, não só para mim, mas o que isso aqui significa para as pessoas que estão aqui, que são absolutamente apaixonados por vocês, que viram, cresceram, aprenderam a língua portuguesa por meio de vocês. Assim, é uma honra muito grande. Eu quero que vocês saibam do papel que vocês têm nesse país. Vocês têm um papel extraordinário nesse país, um papel de formação, não só como pessoas de língua portuguesa, mas como cidadãos, né? Nós somos de cidadania nesse país e vocês promovem isso. Então, assim, do fundo do meu coração, aqui fala não um professor, mas um aluno de vocês, um menino que veio lá do Tocantins e que teve a honra de ler todos vocês, que é apaixonado por vocês, que respeita muito vocês e que leva vocês para todos os lugares a que vai, falo isso do fundo do coração. Então, eu queria que vocês pudessem, em um minuto, se possível, em razão do nosso tempo, deixar uma mensagem para as pessoas que estão aqui. Já adianto a vocês, conversei com o professor Bechara, ele disse que do próximo ele quer participar também desse debate. Eu já falei com ele que, se possível, nos próximos meses nós possamos fazer esse debate junto com o professor Bechara. E será uma honra extraordinária poder, de novo, contar com vocês aqui. Se a Marina puder entrar agora, antes de vocês falarem, antes ela queria dar só um recado para todo mundo, não sei se ela está aqui, Nina, e aí passar a palavra a vocês para que nós possamos já concluir por causa do nosso tempo aqui. Nina, você está aqui junto conosco? Ela apareceu e fugiu. Eu estou aqui, o Rubens me tirou da tela. Olha lá a nossa foto de casamento. Veja se eu estou falando a verdade. Olha lá, olha, eu tinha cabelo, Sérgio, naquela época, e eu tinha 58 quilos. Parabéns, Marina, você é uma mulher de coragem. Tadinho! Super corajosa. Eu cuidei bem dele, gente. Os cabelos, coitados. Pasquale, eu vou dizer a Marina, eu tô juro. Só que no caso... Eu tô juro. Eu tô juro. Sem precisar ir a Lisboa e sofrer tudo que o Gonçalves sofreu, né? Eu tô junto. Hã? Como, Sérgio? Eu tô junto, é outro verbo. Tá. Quem fala primeiro? Não, é só para avisar. A Dade tem os privilégios todos aqui. Marina, desculpe, eu interrompi você. Bom, é só para avisar, porque hoje começa uma live voltada à linguagem jurídica. Hoje é o último dia do mês do advogado, para avisar aos advogados que até hoje nós temos um valor especial aos dos cursos jurídicos. Então, quem tiver interesse em fazer os cursos jurídicos, os cursos de comunicação jurídica, que nos procurem. Eu vou deixar o número do nosso WhatsApp aqui nos comentários, no chat, e nos procurem, porque esses valores especiais têm que falar direto conosco pelo WhatsApp, tá bem? Aí eu manterei os valores para quem me procurar diretamente. Vou colocar aqui para vocês. Obrigado, Nina. Sérgio, Dade, Pasquale. A Dade. Falo eu. Começo eu? Então tá. Então vai lá, Dade. A minha regra de ouro da escrita é: escrever é cortar. Portanto, eu obedeço a duas regras de ouro. Menor é melhor, menos é mais. E quando eu edito textos para o jornal, eu gosto muito de cortar artigos indefinidos, pronomes possessivos, pronome todos, pronomes alguns, expressões desnecessárias, palavras desnecessárias. A frase, os substantivos e os verbos têm que sobressair.
Eles é que falam. Substantivo e verbo é que tem a palavra. Os outros são todos acessórios. Uma frase enfeitada, como um pinheirinho de Natal, só confunde o leitor e esconde a ideia principal. Então, menor é melhor, menos é mais, escrever é cortar. Se me permite, Dade, eu costumo chamar isso de dadez, eu já disse a você. É uma língua específica. Professor de português também ensina corte e costura. Tecer. O texto tem que ser bem entendido. Falamos de coerência e coesão, né? Posso deixar para o Pasquale, que é aquele que nos inspirou, que nos abriu espaço na mídia, né? A quem eu tenho uma gratidão imensa, porque quando eu comecei a escrever, lá na década de 90, o Pasquale já era um sucesso, não era no Estadão, era na Folha, se não me falha a memória. Lá no Língua Portuguesa, que eu tive o privilégio de estar lá, né? Dizer que estava com uma saudade imensa de você, o safado barbudo, dizer que a Dade também, querida, que esteve quando eu tinha aquele programa lá, o programa de palavra, que, por sinal, cá entre nós, só de lembrar eu fico emocionado. Como era bom! Esse espaço já foi maior para nós, na minha opinião. Não sei se o Pasquale e a Dade concordam. Nós já tivemos mais espaço na mídia, usando a palavra aí que eles gostam muito. Mas eu fiquei muito feliz hoje por reencontrar vocês e agradecer ao meu querido Carlos André, né, por essa oportunidade. E sempre que quiser, me chama que eu estou pronto aí para dizer minhas bobagens, né? Eu gosto de falar, gosto de ensinar, né? São mais de 50 anos dando aula e não pretendo parar tão cedo. Não há pandemia que me segure. Tá bom? Um beijo a todos, se cuidem e que a gente consiga se ver com saúde nos próximos encontros. Obrigado, Sérgio. Obrigado pelo carinho. Uma honra ter você aqui. Muito obrigado. E todas as vezes em que for gol do São Paulo, e o São Paulo estiver encostando no Internacional, eu vou mandar mensagem para você. Pode? Né? Esse é o tempo. Sempre o Juventus, minha filha. É Juventus, Rua Javari. Bariri o quê? Bariri é olaria. É Jarari, Jaruru? Javari. Javari. Pô, Bariri para Javari é questão... Rima, parecido. Parecido. Bariri é a rua do estádio do Olaria, né? Bariri, é verdade. Tem razão. Desculpe. Rua Javari. Vocês falaram em cortar. Alguém já disse que escrever é a arte de cortar palavras. Quem foi que disse isso? Foi Marques Rebelo. Marques Rebelo? Escrever é a arte de cortar palavras. É uma coisa... Só que cuidado, viu? A gente fica falando aqui, cortar, é capaz de alguém entregar o texto em branco, né? Aí disseram que era bom cortar, cortei tudo, né? E o Graciliano, viu, Pasquale? Graciliano gostava muito de cortar. Então, ele reviu várias vezes o Vidas Secas, né? E cada vez cortava. E aí ele uma vez disse que o sonho dele era publicar Vidas Secas em branco. Olha que maravilha! E você sabe que o Graciliano participou de foi membro do júri de um prêmio literário do qual participou o Guimarães Rosa, com o pseudônimo de Viator, né, que é viajante, e o Graciliano fez lá algumas observações interessantes, dizendo, parece que este texto, que era escuro, né, o negócio era teste cego, né, a coisa sem que se soubesse o nome de fato e tal, e o Graciliano disse que parecia muito texto escrito por médico, e de fato o Guimarães era médico, mas sugeriu que o Guimarães metesse a navalha, olha só, né? Porque o livro tinha lá 800 e tantas páginas. Eram Primeiras Histórias? Ou eram Sertões, e sugeriu que metesse a navalha, e de fato ele meteu a navalha e reduziu demais, né, o livro. Na sua publicação,
era infinitamente menor do que na primeira versão. Veja só, Graciliano Ramos dando dicas para Guimarães Rosa, e são dois monumentos da literatura mundial. Aliás, na quinta-feira passada, o Sérgio Rodrigues, que escreve na Folha de São Paulo, falou do livro São Bernardo, né? Que ele diz lá que o São Bernardo parece ter sido feito de acordo com o que acontece no Brasil hoje, né? Não mudou rigorosamente nada. Grande Graciliano, que tinha uma escrita absolutamente impecável e pungente, uma escrita com essa secura que você diz, Dade, mas uma secura, né, da realidade, uma secura doída. É isso. Também, João Cabral também. João Cabral era doido, né? Porque ele pegava o livro pronto e ia lá tirar do prelo. Não, quero mexer, quero cortar, quero refazer. O Museu de Tudo, ele estava no México, ele era diplomata, ele estava no México, entregou os originais a um amigo que estava de partida para o Brasil, e ele fez o amigo prometer, jurar, que não devolveria os originais, mesmo que ele, João Cabral, pedisse. Então, o amigo prometeu, veio para o Brasil e entregou os originais à editora José Olímpio. Passa um tempinho, o João Cabral entra em contato com ele e pede os originais de volta. E ele disse, não, eu prometi a você que não entregaria, que não devolveria. Não, mas sou eu que estou pedindo. E foi a você que eu fiz a promessa. E aí não entregou coisa nenhuma, e o livro O Museu de Tudo saiu do jeito que esse amigo tinha trazido, né, com os textos da forma como o Cabral havia entregado. Mas, em suma, é um prazer muito grande rever vocês, Sérgio, Dade, o Carlos André, faz bem menos tempo que não vejo pessoalmente, está aí ao pé da letra, olha aí, olha só, dicas da Dade, que legal. Os de vocês estão lá dentro, no outro escritório. Se eu for lá, eu vou ter que sumir da tela. Mas... eu escolhi esse local aqui por causa disso aqui, ó. Tá vendo, Carlos André? Siga o líder lá, tá vendo? A bola. Estou vendo ali. Líder, tá vendo? Estou vendo lá o SCI, Sport Clube Internacional. O Sérgio Nogueira foi a Tóquio, viu? Você não foi, o Carlos André, quando você ganhou o tri. O Sérgio Nogueira foi lá. Eu posso dizer o que você me prometeu? Ganhado Barcelona, né? Pasquale vai comigo ao Morumbi ver o final da Libertadores com a camisa do São Paulo. Ele me prometeu isso há 2 anos. Isso é uma baita mentira que ele inventou. Não vai cumprir nunca, não tem perigo. Está no livro, essa promessa está num livro chamado A Copa da Irlanda, de 1968. Essa Copa não existiu. Tá? A Copa do Mundo realizada na Irlanda em 68. Um abraço a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Sucesso aí. Cuide, saúde. Avante, 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 avante.